Queridos, abra a sua Bíblia, nós estamos no quarto dia do propósito, como já falamos. Agora abra a sua Bíblia mesmo, porque não vai ter projeção não, tá? Se você veio sem Bíblia, perdeu aí. A Bíblia, o seu tablet, celular. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 14, vou usar o mesmo texto do pastor Charles. O pastor Charles usou ontem. O pastor Charles pregou ontem e falei, será que ele vai falar o mesmo que eu vou falar? Mas, queridos, a Bíblia é tão rica, né? Glória a Deus. A palavra de Deus é muito rica. E ela tem mensagens diversas em um único texto. O texto de Filipenses 3, de 12 a 14, é o texto básico, o texto principal do ano de 2026. É o ano de avançar. Glória a Deus. Será que ficou boa, pelo menos uma dessa aí? Rapaz, porque eu sou bonito só pessoalmente, mas em foto é difícil, ó. Amém. Filipenses 3, de 12 a 14, é o texto básico aqui do ano. Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quero falar sobre ajustando o foco. 2026, ajustando o foco. Um arqueiro, estava vendo algumas imagens de arqueiro, né, na internet. Um arqueiro, quando ele lança a flecha, ele pode ter força nos braços e flechas bem preparadas, mas se o alvo não estiver claramente definido, cada disparo será inútil. Então é interessante que o arqueiro, ele não só precisa ser bem preparado, mas ele precisa olhar para o alvo. Se o arqueiro que atira a flecha olhar para a flecha, com certeza não vai acertar o alvo, ele precisa olhar para o alvo. Ele pode lançar a flecha com grande intensidade, mas sem foco, a flecha irá percorrer qualquer direção. Mas, quando ele fixa os olhos no centro do alvo, até um disparo mais simples encontra o caminho. E eu queria mostrar algumas curiosidades sobre o arqueiro, né? Primeiro, o arqueiro não olha para a flecha, ele olha para o alvo. Portanto, nós também precisamos olhar para o alvo. Jesus, o alvo que eu quero falar hoje, o foco, o alvo, não é ficar rico, ficar milionário, ganhar na Mega Sena, comprar um carro zero, uma casa maravilhosa, conquistar um bom emprego. Essas coisas fazem parte, Deus deseja nos dar. Mas quando a gente fala ajustando o foco, é porque a gente deve olhar para Cristo. Então, se o arqueiro não olha para o alvo, ele erra a flecha. Então, ele tem que olhar para o alvo, ele quer acertar o alvo. E o nosso alvo, se você é cristão, se você ama Jesus, o seu alvo é Cristo. Antes de disparar, o arqueiro estabiliza o corpo e controla a respiração. Então, isso quer dizer que a gente precisa de disciplina espiritual para alcançar o alvo. Precisamos de disciplina, da oração, da palavra, da comunhão, da igreja, da célula, do jejum, da adoração, do louvor. Precisamos de disciplina espiritual para que nós possamos conseguir atingir o nosso alvo. Um arqueiro experiente sabe quando ajustar a força, não apenas aumentá-la. Ou seja, isso nos diz que maturidade não é esforço excessivo, mas direção correta. Ou seja, o arqueiro não precisa fazer o esforço excessivo, ele precisa ajustar. Então nós precisamos ajustar a nossa direção. O arqueiro treina diariamente para manter precisão. Ele treina todos os dias, não só o arqueiro, mas o corredor também. O esportista também. Seja qual for o esporte, é preciso treinar
diariamente. Então ele treina diariamente para manter a precisão. Nós precisamos ter constância na nossa vida espiritual. Isso é essencial, queridos, constância na vida espiritual. Constância na comunhão com Deus, constância na oração, constância na palavra de Deus, constância na igreja, constância na relação com os irmãos, no relacionamento com a comunidade cristã. Precisamos ter constância para que a gente possa atingir o nosso alvo, que é Jesus. E mesmo errando um disparo, o arqueiro ajusta e mira para o próximo alvo. Ou seja, as quedas não anulam o chamado. Os ajustes precisamos fazer, restaura o nosso avanço. Ou seja, não é uma queda que vai tirar você do foco. Né? Se o arqueiro erra o alvo, ele tenta de novo. E mais uma vez, e mais outra vez. A queda na caminhada não nos tira do propósito de Deus. E às vezes atrasa, mas é preciso levantar de novo. E aqui em Filipenses capítulo 3, Paulo descreve a vida cristã como uma corrida com direção clara. E interessante que Paulo usa a imagem do corredor em diversas cartas que ele escreve. E nessa de Filipenses, Paulo estava preso lá em Roma. E é interessante que o tema da carta de Filipenses é alegria. Ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Só que Paulo estava preso na prisão de Roma, no calabouço. Mas deu tom de alegria a essa carta, ou seja, porque as circunstâncias não podem nos parar, em nome de Jesus. Então Paulo descreve a vida cristã como uma corrida com direção clara. Precisamos correr em direção ao nosso alvo, com disciplina, com técnica, com desejo de chegar, de avançar, sem nos distrair com as coisas dessa terra. Paulo diz lá em Timóteo que o bom soldado de Cristo não se distrai com as coisas desse mundo. Então, o corredor, para atingir o seu alvo, chegar lá onde ele precisa chegar no final da corrida, ele precisa perseverar. Ele não pode se distrair com as coisas. E aí Paulo diz: não que eu tenha já recebido, aqui no versículo 12, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo diz assim: olha, eu não sou perfeito ainda, eu não sou como Jesus, eu não sou igual a Cristo, porque o alvo de Paulo era ser como Cristo. Eu não sou ainda, não sou perfeito, mas eu estou no caminho, eu estou prosseguindo, eu estou avançando, eu não desisto desse alvo. O apóstolo Pedro diz assim que Jesus nos deu exemplo para que nós sigamos os seus passos. Então a nossa caminhada, queridos, nosso alvo é ser como Jesus, é chegar lá, amar como Jesus, perdoar como Jesus, falar como Jesus, viver como Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, amém? E nós precisamos copiar Jesus. Jesus era o alvo de Paulo, era o propósito de Paulo, era o amado da alma de Paulo, não eram outras coisas. Aliás, em Filipenses 3, se você ler o capítulo todo, você vai ver que Paulo renunciou à religião por causa de Jesus. Ele renunciou o conhecimento por causa de Jesus. Ele renunciou às línguas que ele falava, a cultura, que Paulo era um homem culto. Tudo o que ele tinha, no versículo 8, ele diz assim: considero tudo como perda por causa de Jesus. E é interessante que Jesus mesmo diz que se nós quisermos ir até Ele, precisamos renunciar a nós mesmos. E ele disse que quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então o chamado de Paulo, o chamado de Jesus, o chamado da palavra, é um chamado ao discipulado, a seguirmos Jesus, a sermos como Jesus. Queridos, tem tanta coisa que a gente precisa mudar para ser como Jesus. Nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas nós vamos prosseguir. É isso que Paulo diz: eu não cheguei lá ainda, mas eu estou andando, eu estou correndo, eu estou avançando todo dia para ser como o meu mestre. Porque aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio,
Há um prêmio, há um presente, há um galardão, há uma recompensa para aqueles que chegam lá, para aqueles que conseguem chegar onde Jesus estabeleceu no alvo, que é Cristo. Que você e eu possamos desejar ardentemente, mais ainda, nesse ano de 2026, a ser como Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que não seja, queridos, que esse seja o seu alvo principal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema é que a gente busca todas as coisas. A gente busca o dinheiro, a gente busca a glória, a gente busca o emprego melhor, a gente busca as coisas. E aí quando sobra um tempinho, a gente diz, Jesus, eu estou aqui. E a gente vem para a igreja, levanta a mão, adora o Senhor. Mas a gente inverte a palavra. Eu preciso fazer com que Jesus seja o primeiro na minha vida, o reino dele. E aí ele vai abrir portas, glória a Deus. Ele vai abrir as portas para você, para a sua vida, para a sua família. Porta de ir no trabalho, na igreja, no ministério, no casamento, na família. Deus vai abençoar a sua sementeira, você vai colher muita coisa. Deus vai multiplicar na sua vida. Quando você e quando nós começarmos a buscar o Senhor em primeiro lugar, Paulo desejava isso mais do que tudo. Glória a Deus. A mensagem central que eu quero falar hoje, eu nem coloquei essa, passou. A mensagem central de hoje é que o foco espiritual determina o nosso avanço. Queria que você pudesse gravar isso na sua mente, né? O foco espiritual determina o nosso avanço. Então, qual é o seu foco? Se você tem o foco certo, se o seu foco está bem ajustado, isso é que vai determinar o seu avanço. Essa é a mensagem central que eu quero passar hoje à noite. O progresso na vida cristã não é definido pela intensidade do esforço. O progresso na vida cristã não é determinado pela intensidade do seu esforço, mas é pela clareza do seu alvo. Não é o esforço tanto que conta, mas é o seu alvo que é o principal. Ou seja, o alvo ou o que é o seu alvo. O avanço espiritual não depende apenas de quanto nos esforçamos, mas de para onde estamos olhando. Tem gente que se esforça muito, mas não produz, porque não está olhando para o lugar certo. Que se esforça muito, mas não multiplica, porque o alvo precisa ser ajustado. Então o avanço espiritual não depende apenas de quanto nos esforçamos, mas de para onde nós estamos olhando. E para onde é que a gente deve olhar? Para onde? Olhando para Jesus. Tem gente olhando para a política, olhando para a economia, olhando para as distrações, para os prazeres, olhando para tantas coisas, tirando o foco de Jesus. Olhando para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Um coração dividido até corre, mas não chega longe. Imagina um corredor dividido, distraído. Ele pode até chegar, mas ele vai demorar muito, porque ele está distraído com muitas coisas. Onde o foco do coração está firmado, ali encontramos direção, perseverança e crescimento. Então eu preciso ajustar o meu foco. O foco espiritual, mais do que a força que determina até onde nós vamos avançar. Glória a Deus. Então eu quero que você, em nome de Jesus, possa pensar hoje sobre o seu foco. Ajustando o foco para que a sua corrida seja certeira, a sua flecha atinja o alvo e que você receba de Deus o galardão que Ele tem para você. Jesus tem recompensa. A Bíblia diz que Deus galardoa, ou seja, recompensa aqueles que o amam. Você ama Jesus mais do que todas as coisas? Você ama a Deus mais do que todas as coisas? Isso está ajustado no seu coração, na sua alma? Queridos, é isso que é tudo para nós. Quando a gente faz de Jesus o nosso Senhor, o nosso amado, o primeiro e grande mandamento, alguém lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso
coração. O nosso coração não pode estar dividido com outras coisas. Com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com a nossa paixão, amar a Deus, que esse seja o meu e o seu foco em nome de Jesus. Se o foco estiver ajustado, as coisas vão funcionar na sua vida. O foco, segundo o entendimento de Paulo, 4 grandes verdades em relação ao foco. E a primeira é essa aí: focar no propósito, não na perfeição. Focar no propósito, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo. Então eu não posso focar na perfeição, porque eu estou andando, estou caminhando, mas eu preciso ter os meus olhos em Cristo, que é o meu alvo. A palavra grega para alcançando, a palavra alcançar plenamente, tornar completo, perseguir com determinação, ou seja, eu estou caminhando, não que eu já tenha alcançado, ou seja, eu não sou ainda perfeito, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo usa a imagem, como eu já falei, de um corredor, olhando para trás, compromete o desempenho. E é por isso que ele diz, deixando as coisas que para trás ficam. Se a gente começa a olhar muito para trás, a gente está comprometendo a nossa caminhada, o nosso trajeto, a nossa corrida. Nosso alvo é para frente. Olhar para frente garante avanço. Então, só avança quem olha para frente. Glória a Deus. E eu creio que ontem o pastor Charles pregou muito bem sobre essa questão, sobre o presente, né? Para as coisas que estão diante de mim, avançando para as que estão diante de mim. Então, o que é que Deus tem? Perguntou, qual é o dia mais importante na sua vida? Queria que você pensasse um pouquinho hoje, agora. Qual é o dia mais importante na sua vida? Eu pensei em alguns dias, né? Por exemplo, um dos dias mais importantes para mim é o meu aniversário. A Irene já sabe, eu não gosto de festa, não gosto de festa, eu gosto de presente, né? Mas não gosto de festa, eu não sou muito, eu oro, mas gosto de orar mais no meu aniversário, agradecer ao Senhor pela vida. É um dia muito especial para mim. O ano novo também para mim é um dia muito especial, dia 31 de dezembro, né, o último dia do ano, tal. Mas aí, qual é o seu dia, qual é o dia mais importante da sua vida? Pensaram aí? E aí o pastor falou, eu achei interessante, né? O dia mais importante para a nossa vida é o dia de hoje. É hoje que é mais importante. Porque é hoje que a gente constrói o amanhã. É hoje que a nossa vida é determinada. É hoje que eu ajo, que eu faço. Porque sempre Paulo usa verbos, né? Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Precisamos prosseguir e a gente prossegue hoje. Hoje é o dia mais importante, porque a gente constrói o que virá amanhã. Nós somos frutos do que fizemos ontem. E amanhã seremos fruto do que fizemos hoje. Então as nossas decisões precisam mudar. O nosso foco precisa ser ajustado. Focar no propósito. Qual é o meu propósito? O que é que Deus tem para mim? A minha vida está focada no que Deus quer para mim ou naquilo que eu quero para mim. Então que hoje, que as coisas que estão diante de mim sejam encaradas com determinação, com ações que amem a Deus, que glorifiquem o Senhor, com ações que engrandeçam Deus e que eu possa cumprir o meu propósito diante do Senhor para a glória dEle, em nome de Jesus. O foco correto nos liberta tanto da culpa do passado, quanto do orgulho das conquistas passadas. Foco correto. E aí, queridos, a gente fala um pouquinho sobre, alguns de nós caímos no percurso. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, ele se levantará. Se você caiu, nada acabou, Deus ainda tem propósito para você, Deus ainda tem planos para a sua vida, Deus ainda tem prêmios para te dar, porque você vai levantar e vai chegar em nome de Jesus. Eu não posso cair e ficar prostrado. Se Deus é o meu Senhor, se eu sou filho de Deus, tem mais para a minha vida. Glória a Deus. Eu preciso levantar e seguir em frente, porque Deus tem mais para mim. Foco correto, Jesus. Então, a primeira verdade desse texto, foque no propósito.
Foque no propósito. Porque se você focar em você, você pode cair, mas se você focar em Jesus, Ele vai te levar até onde você precisa chegar para a glória dEle. Amém? Glória a Deus. Segunda verdade, focar no futuro, não no passado. Focar no futuro. Prossigo para o alvo. Não foque lá para trás. Foque naquilo que Deus tem para você. Alvo, no grego, é um ponto de referência. Prêmio, galardão, recompensa, chamada celestial. Por que Paulo renunciou tudo o que ele tinha? Por causa do chamado de Jesus. Ele falou assim: eu fui chamado para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Ou seja, Deus me conquistou para que eu possa conquistar também. Deus também te chamou para você conquistar. Glória a Deus. Nós somos conquistadores. Amém? Diga aí, eu sou um conquistador. Glória a Deus. Deus me chamou para conquistar, diz Paulo, aquilo para o que também fui conquistado. Então, Jesus me conquistou para eu conquistar pessoas, conquistar coisas, conquistar sonhos. Deus tem sonhos para nós, tem planos para a nossa vida, tem propósitos para nós. O que é que vibra no seu coração? O que é que você deseja intensamente? O que é que você quer de Deus na vida ministerial, na vida profissional, na vida familiar? Levante-se como homem de Deus hoje à noite, como mulher de Deus, para que o propósito dele se cumpra dia a dia na sua vida, em nome de Jesus. O alvo de Paulo não é o sucesso ministerial, não é reconhecimento humano, não é conforto terreno, mas é chamada celestial que ele recebeu de Cristo. Ele foi chamado por Deus. Lembram? Atos capítulo 9, o chamado de Paulo. Paulo estava indo em direção a Damasco. Ele era fariseu, ele era um líder religioso. E ele ia prender os cristãos, porque os cristãos ameaçavam o judaísmo. As práticas cristãs eram diferentes das práticas judaicas. E o judaísmo entendia o cristianismo como um combatente do Deus da Bíblia, do Yahvé, do Jeová. E Paulo ia prender cristãos e matar cristãos. E no meio do caminho ele foi convertido, ele caiu do cavalo, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele converteu-se a Jesus, Deus mudou seu coração. Ele passou 3 dias em jejum, oração, Deus tratou Paulo foi batizado, e aí Deus o chamou para pregar o evangelho aos gentios. Então o propósito de Paulo era pregar o evangelho aos gentios, era fazer com que os gentios, ou seja, os não-judeus, pudessem conhecer a Cristo. E Paulo fixou o seu caminho, o seu propósito em Jesus, pregando para os gentios. Talvez o seu propósito não seja pregar para os gentios, mas seja adorar o Senhor, seja servir com o seu trabalho físico na igreja, seja contribuir com a causa. Tem tantos ministérios, queridos, que Deus preparou para você, mas Deus tem algo que Ele colocou na sua mão e você precisa focar para que, quando Jesus voltar, você possa entregar para Ele o talento que Ele te deu. O chamado de Jesus, quando o alvo é eterno, o avanço é consistente. Quando o alvo é eterno, o avanço é consistente. Quando o alvo é terreno, o avanço é instável. Então é por isso que é importante que hoje à noite nós consigamos corrigir o nosso foco. Porque se o seu alvo for eterno, o seu avanço será constante. Mas se o seu alvo for apenas terreno, o seu avanço será instável. Hoje você está de pé, amanhã você cai, porque você não está focado naquilo que Deus preparou, que Deus chamou para você. Aquilo em que focamos governa a direção da nossa caminhada. Glória a Deus. Aquilo que você foca governa a direção da sua caminhada. Em terceiro lugar, focar no alvo, não nas distrações. O foco dividido, focar no alvo, não nas distrações, né? Nós precisamos evitar e ter cuidado com distrações espirituais. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso buscando, bramando como leão, buscando alguém para devorar. Irmãos, existem tantas distrações que podem nos atrapalhar.
Alguém contou uma história que eu achei interessante, não sei se foi o Tiago quando pregou aqui uma vez, ou eu li em algum lugar, não lembro, mas um corredor, né, uma cidade que tinha um evento uma vez por ano para correr durante muito tempo, e no dia da corrida, ele largou bem, na frente de todo mundo, né? Só que no caminho lá da corrida, ele viu o padrinho dele torcendo por ele, vai, fulano. Ele largou a corrida para dar bênção para o padrinho, então ele deixou a corrida e foi dar bênção para o padrinho lá. E depois que ele voltou, alguns corredores já tinham passado, e ele perdeu a corrida, porque ele foi dar bênção para o padrinho. Eu achei interessante essa história. Mas é só para exemplificar que a gente não pode nos distrair com as coisas desse mundo. Nós precisamos focar em Cristo, prossigo para o alvo. Veja que Paulo é determinado, eu tenho uma meta. Distrações espirituais, a semelhança de Marta e Maria, Lucas capítulo 10, 41, 42, enquanto Jesus estava na casa de Lázaro, que tinha a sua irmã, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, e Maria, a Bíblia diz que Maria se prostrou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, o ensinamento, e Marta corria de um lado para o outro, distraída com muitas coisas. E aí Marta diz, Jesus, tem muita coisa para fazer, manda Maria me ajudar. E aí Jesus disse, Marta, Marta, tu andas distraída com muitas coisas, mas uma só te é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que é que está distraindo a sua vida, a sua visão, o seu foco? Para Marta eram os afazeres domésticos, mas para você e para mim, para nós, pode ser outras coisas. Umas coisas que Satanás, que o nosso inimigo está colocando no seu caminho para te distrair, para tirar o seu foco, tirar o seu alvo, tirar Jesus da sua vida. Às vezes não é pecado. Para Marta especificamente não era um pecado específico, mas era um hábito errado, um foco errado, alguma coisa, um hábito que precisa ser corrigido, um hábito que precisa ser ajustado para que o alvo seja alcançado. Então, a gente precisa focar no alvo certo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu só voltar aqui, perdi aqui um pouquinho, focar no alvo, não nas distrações, né? Prossigo para o alvo. Quando aquilo que focamos governa a direção da nossa caminhada. Glória a Deus. Deixa eu só colocar mais um slide para a gente ver aqui essa tabela, né? Esse quadro. O foco errado denota um esforço desperdiçado. Ou seja, você tem o foco errado, tudo que você faz não cumpre o objetivo. Então, o esforço, mesmo que seja grande, pode ser desperdiçado. O foco dividido, o avanço fica lento, porque você está olhando para muita coisa. Tem muita coisa distraindo a sua visão, você está lento na caminhada, você precisa avançar com mais velocidade. Agora, o foco correto, o progresso é contínuo, em nome de Jesus. Ajuste o seu foco para a glória de Deus, para que o seu progresso seja contínuo. Porque a gente precisa parar de nos distrair na vida cristã, e hoje está bem, amanhã está mal, né? Hoje está crente, amanhã está meio crente. Hoje está animado, amanhã está desanimado. Tem até aquela historinha, né? Aqueles irmãos lá que creem que um dia estão salvos, outro dia estão perdidos, um dia estão salvos, outro dia estão perdidos, né? Porque tem irmãos assim, um dia estão salvos, outro dia está perdido. Um dia ele ganha a salvação, outro dia ele perde a salvação. Aí encontraram um irmão desse, um descrente, né? Um ímpio, encontrou um irmão lá no inferno. E era crente. Ele falava, rapaz, mas tu está aqui? Estou, rapaz, porque um dia eu estava na igreja, outro dia eu não estava, um dia eu estava crente, um dia eu estava salvo, outro dia eu não estava salvo, e eu morri no dia que eu não estava salvo, aí eu vim aqui para o inferno, né? Então, crentes inconstantes, um dia estão bem, outro dia não estão bem, porque o foco está dividido, irmãos. Está olhando para muita coisa. Mas quando a gente ajusta o foco, quando o foco é correto, o progresso é contínuo. E a vida cristã é assim, para o alvo. Não é assim, e nem é assim, linear. Precisa ser subindo para onde Jesus deseja que nós estejamos. Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar, eu queria falar sobre perigos da falta de foco espiritual. Primeiro perigo da falta de foco espiritual é a estagnação
no crescimento. É quando a gente para de crescer. Quando a gente para de fluir, a gente para de conquistar. Quando a gente para de... O povo de Israel foi liberto do Egito com poder, milagres e promessas, mas perdeu o foco do propósito de Deus. Lembram lá o povo de Israel? Deus mandou 10 pragas, endureceu o coração de Faraó. Deus manifestou o seu milagre ali. Faraó era um homem ímpio, que só cria nos seus deuses. E Deus, com muito poder, libertou o povo de Israel. O povo saiu rico, porque todos os egípcios lhe davam presentes para os israelitas, e ouro e prata. Eles saíram ricos do Egito, devastaram o Egito, começaram a caminhar. Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Deus ali abriu, através de Moisés e tal. Mas no deserto eles perderam o foco. Em vez de manter os olhos na terra prometida, fixaram o coração nas dificuldades do caminho e nas lembranças do Egito. Lembra lá em Êxodo? Eles lembrando do Egito, como era bom estar no Egito, comendo as cebolas, né? Eles gostavam de cebola. Eu gosto muito de cebola, viu? A Irani detesta cebola. Eu amo cebolinha com vinagre, ali é bom demais. Mas o maná é melhor. Eles esqueceram o maná, lembraram das cebolas lá do Egito, as panelas de carnes. Ou seja, eles não se lembraram que eles eram escravos, que sofriam, que eram ameaçados, que os egípcios batiam, né, os castigavam. Então eles foram 430 anos escravos do Egito, mas lembravam das cebolas e das carnes. Eles perderam o foco. Eles murmuraram: nos faça voltar para o Egito. E aí uma jornada que poderia durar pouco tempo, de Israel para o Egito, pouco tempo de caminhada, digamos aí que com a multidão que saíram lá, com mulher, com filhos, com animais, aí mais ou menos uns 30 dias para chegar. Eles demoraram quantos anos? 40 anos, porque perderam o foco da terra prometida. Queridos, Deus tem algo para nós, mas às vezes a gente demora, porque Deus está nos tratando, porque a gente distrai, a gente estagna, a gente para, a gente perde o foco espiritual, e a gente para de crescer, e a bênção do Senhor que Ele tinha para dar, Ele quer dar, mas quando você atingir um nível espiritual na sua vida, você não chegou lá ainda, mas você parou de correr, parou de caminhar, você se distraiu com as coisas, você parou, e aí a bênção retarda. O resultado é que eles não avançaram espiritualmente, nem entraram no descanso de Deus, que Deus prometeu. A falta de foco gerou estagnação, atraso e perda de oportunidade. Então, cuidado com a estagnação espiritual. Nem sempre uma pessoa que é cristã há 30 anos é mais madura do que um que tem 2 anos de convertido, porque depende do esforço, do foco e da corrida na direção certa. Um outro perigo da falta de foco espiritual é a troca do essencial pelo secundário. Trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Lembra alguém na Bíblia que trocou? Ou era irmão de Jacó, filho mais velho de Isaac e Rebeca. Esaú tinha a promessa de Deus, porque era filho primogênito. Mas a Bíblia diz que Esaú não era um homem espiritual, era um homem voltado para as coisas da carne. Ele chegou em casa cansado da caça, né, que ele era caçador, não pegou nada naquele dia. E aí Jacó, seu irmão, tinha feito um guisado, um cozido lá de carneiro, né, de alguma coisa. E o cheiro chegou longe. E aí Esaú falou: dá-me um pouquinho do teu guisado, porque eu estou a ponto de morrer. E aí Jacó usou uma astúcia e falou assim: eu te dou, se tu me venderes o teu direito de primogenitura. E Esaú diz assim: estou a ponto de morrer de fome, para que me serve ser primogênito? E diz a palavra que Esaú desprezou as bênçãos do Senhor. Ou seja, ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas. E quando seu pai, Isaac, abençoou Jacó, né? Porque Jacó também tomou a bênção de Esaú. Esaú chegou chorando e perguntou: meu pai, tem uma única bênção para mim? Só uma bênção? O que é isso? São crentes que largam Jesus, que trocam a igreja, que trocam a palavra, que trocam a comunhão, que trocam a fé, que trocam o altar, que trocam a Deus por qualquer coisa. Que troca a Deus por qualquer coisa, por coisa lá fora, por sexo ilícito, por
bebidas alcoólicas, que o pastor pregou domingo aqui na igreja, que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, gente que troca a comunhão com Deus e com os irmãos, com a igreja, por a comunhão com pessoas ímpias, que andam segundo a mentalidade do ímpio. Então, queridos, em nome de Jesus, corrija o seu foco, cuidado com os perigos desse desalinhamento espiritual. O resultado de Esaú, desprezo pelas coisas sagradas, arrependimento tardio, sem reversão da consequência. Sabe, amados, às vezes a gente paga um preço muito alto, porque a gente deixa Jesus, deixa a igreja, deixa o evangelho, o preço acaba sendo alto demais. O avanço espiritual é interrompido quando o coração passa a valorizar mais o agora do que as promessas de Deus. Eu vou repetir. O avanço espiritual é interrompido quando o coração passa a valorizar mais o agora do que as promessas de Deus. O que é que tem mais valor para você, hoje ou as promessas de Deus? É o que você pode ter agora ou é o que Deus quer te dar lá na frente? Paulo falou, as tribulações desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus tem mais para você. Jesus tem muito mais. Se o homem pode te dar alguma coisa, imagina Deus. A bênção dele é maior. A glória de Deus é maior. Você quer ser honrado diante dos homens ou quer ser honrado diante de Deus? Meire, Gilvan, a receber aqui a coroa da vitória. Se chegarmos lá, em nome de Jesus, vamos chegar porque vamos corrigir o nosso alvo. Então, cuidado para não trocar as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. E em último lugar, o outro perigo do foco, da falta de foco, é desânimo na caminhada cristã. Desânimo. Por algum motivo o homem desanimou. E às vezes, queridos, a gente desanima por coisas tão pequenas, né? A gente chega na igreja e ninguém fala com a gente fica, essa igreja aqui o povo aqui é ruim, povo difícil. Aí começa a desanimar no evangelho, que ninguém falou comigo, porque, não sei, porque ninguém reconheceu o meu trabalho. A gente começa a desanimar, porque a gente vê mau testemunho, né? Aquilo ali é crente, ó, e está andando desse jeito, e aí a gente começa a olhar para o lado, a desviar o foco, começa a olhar para os irmãos, né? Começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para o caminho que está muito íngreme, está muito difícil, e a gente desvia o nosso foco, e aí a gente desanima. Então a falta de foco resulta em desânimo. O resultado é que a caminhada ela é sem alegria, sem direção clara, coração pesado, entendimento fechado, distancia da fé, mas quando o foco é restaurado em Cristo e na palavra, a esperança retorna e a caminhada é renovada. Aqueles irmãos lá, andando lá no caminho de Emaús, voltavam para Emaús, haviam perdido a esperança, haviam perdido Jesus se põe ao lado deles, e o coração deles é incendiado por Jesus. Queridos, o melhor lugar para estar é na comunhão com Deus, é na igreja, é na palavra, é na célula, é amando a Jesus, é com o coração perto, é com foco direcionado para a pessoa certa, Jesus. É isso que vai te animar, te dar vida, te dar de distrações, que o seu coração, que a sua alma, em nome de Jesus, possam anelar a glória de Deus, o caminhar com Cristo, e que Ele seja glorificado na sua vida. Eu quero terminar com essas 3 perguntas. O que hoje ocupa o centro do seu foco espiritual? Você pode responder para você mesmo hoje? O que é que ocupa o centro do seu foco espiritual? O que é que você colocou no seu projeto de vida? Eu queria desafiar você hoje, em nome de Jesus. A gente vai orar pelo mês de abril, de forma específica, né? Diga, Senhor, eu quero conquistar isso no mês de abril. Um item aí do seu foco espiritual, do seu projeto de vida, em nome de Jesus. Traga diante de Deus hoje. Senhor, eu quero conquistar alguma coisa que eu coloquei no projeto de vida até o mês de abril, em nome de Jesus. Eu já tenho aqui na minha mente, no meu coração, que eu quero conquistar até abril. E Deus vai me abençoar e vai me dar em nome de Jesus. Qual é o seu foco? Qual é o seu foco principal? O que é que ocupa o centro do seu foco espiritual? Seu esforço está alinhado com o propósito de Deus ou não? A gente precisa pensar nisso hoje. O meu esforço está alinhado com o propósito de Deus?
Ou é o meu propósito? Você corre para agradar pessoas ou para responder ao chamado de Deus? Qual é a sua intenção de trabalhar na célula, na igreja, no louvor, no instrumento aqui, né? No ministério, na diaconia, como líder de célula, como anfitrião? Qual é a sua intenção? Você quer agradar as pessoas ou cumprir o chamado de Deus na sua vida? Que você pense isso hoje à noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fique em pé um pouquinho, a gente vai cantar, grupo de louvor. E Colossenses 3:1, Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Queria convocar você hoje à noite, desafiar você, para pensar nas coisas dos céus e focar em Jesus. Tudo, a palavra diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Coma para a glória de Deus. Beba para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Seu foco é Jesus. Seu alvo é Cristo. E que Ele seja de verdade no seu dia a dia o seu alvo. O avanço do cristão não depende apenas do esforço, mas da direção correta, o foco correto. Quem perde o foco, perde a vida. Que esse ano de 2026 seja o ano de ajustar o nosso foco em nome de Jesus. Seja o ano de caminhada com Deus. Seja o ano de prosperidade no caminho do Senhor. Seja o ano de desafios. Seja o ano de crescimento. Seja o ano de multiplicação. Seja o ano onde Deus seja glorificado no seu testemunho, na sua vida. Que pessoas olhem para você e digam: eu quero o Deus, o Jesus dessa pessoa. Eu quero servir ao seu Jesus. Eu quero me prostrar diante dele, que o seu testemunho seja impactante na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Eu termino com essa palavra aqui, que Filipenses 3, 12 a 14, né, que vai ser o nosso versículo aí do ano, né, um versículo básico. Ajude você, me ajude, nos ajude a seguir no caminho certo. Não tira os olhos de Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, abençoe a sua alma, que você possa hoje sair daqui com um novo ânimo, que Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer o seu coração, a sua alma, em nome de Jesus. A gente vai orar pelo projeto de vida. Não sei se você trouxe aí na sua mão, né? Mas pense em alguma coisa que você colocou aí. O que é que eu quero alcançar? Eu vou prosseguir, eu vou caminhar, eu vou batalhar, eu vou orar, eu vou avançar, eu vou correr para isso, eu vou perseverar. E Deus vai abrir as portas em nome de Jesus. Nós vamos consagrar mais uma vez o ano de 2026 ao Senhor. E vamos orar pelo mês de abril. Seja um mês abençoado. Que Deus manifeste a sua glória na nossa vida, em nome de Jesus.